Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Antes de tudo, meu bruxo, você que não é inscrito aqui no canal, eu já peço que deixa de ser trouxa e se inscreva aqui, ó, rapidinho, que assim você recebe os vídeos do canal. Deixa o seu like também já agora, desde o início, beleza? Então, se inscreve aí e deixa o like. Nascida em 26 de agosto de 1950, Dolores Jane Umbridge era a filha mais velha e única filha de Orford Umbridge, que era um bruxo, e Ellen Cracknell, que era uma trouxa. A Dolores era a única filha, mas ela tinha um irmão, e esse irmão não era bruxo. Ele nasceu um aborto. Dá pra considerar aborto porque o pai é bruxo e a mãe é trouxa, então ele é um aborto. Pra você que pensa que a Dolores Umbridge ficou má em algum período da sua vida ali, você tá enganado. Ela sempre foi essa sementinha ruim que a gente conheceu nos filmes de Harry Potter e nos livros de Harry Potter. Quando jovem, ela desprezava os seus pais secretamente. O seu pai porque ele era um funcionário do Ministério da Magia em um cargo baixo e nunca teve ambição de crescer em sua carreira. E a sua mãe porque ela era trouxa, então ela era suja, ela era indigna. E o irmão dela, que era um aborto, nem se fala, né? A Dolores e o seu pai, Orford, culpavam a mãe dela pela falta de magia do filho. Ou seja, imagina o inferno que devia ser essa casa. Quando Dolores Umbridge tinha 15 anos, os seus pais se separaram. Sua mãe e seu irmão voltaram para o mundo trouxa, foram viver a sua vida de uma forma normal, longe da magia, e ela foi viver junto com seu pai. A Dolores nunca procurou sua mãe ou seu irmão, ela simplesmente esqueceu da existência deles. Já que sua mãe e seu irmão haviam sumido, desaparecido, ela insistia em dizer pra todos que era puro sangue, né? Que não tinha nenhuma ligação com mestiços em sua família, que sua família era puro sangue, seu pai, sua mãe. Dolores iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1961. Enquanto ela estudou lá, ela pertenceu à casa de Sonserina. Quando Dolores se formou em Hogwarts no ano de 1968, ela passou a exercer o cargo de estagiária no Ministério da Magia, na seção de controle do uso indevido da magia. Mesmo aos 17 anos, Dolores Umbridge já era sádica, crítica e bastante preconceituosa. Só que ela tinha uma atitude muito melosa com seus superiores, né? Aquela coisinha meiguinha dela pra disfarçar toda aquela ruindade que essa demônia tinha no coração. Foi uma questão de tempo até que a Dolores atingisse um cargo bem alto lá no Ministério da Magia, e foi antes dos 30 que ela se tornou chefe da seção em qual ela trabalhava. E com isso sua carreira não parou de crescer. Dali ela foi para o Departamento de Execução das Leis da Magia e foi atingindo cada vez cargos mais altos dentro do Ministério. Existe um fato que torna a Dolores Umbridge ainda mais nojenta. Lembra que eu falei do pai dela, o Orford, que ele não tinha ambição e trabalhava lá no Ministério e tinha um cargo bem baixo? Pra Dolores isso era extremamente vergonhoso e ela desprezava o pai por causa disso. E alguns colegas de trabalho da Umbridge sabiam desse detalhe, e principalmente os que não gostavam dela vivia perguntando se ela tinha alguma ligação com aquele Umbridge que limpava o chão do ministério. Ela simplesmente colocava o sorriso mais doce possível no rosto e negava qualquer ligação, e falava que o pai dela havia sido um grande bruxo e era membro da Suprema Corte dos Bruxos, já havia falecido, enfim. E para que essa mentira fosse sustentada, a Dolores convenceu o próprio pai a se aposentar, a ficar fora de cena, enquanto ela pagava uma mesada ali para ele viver longe do ministério. Não dá para defender, mano. A Dolores, ela é ruim, ela é sádica. Inclusive, segundo a própria J.K. Rowling, existem pequenas diferenças entre Dolores Umbridge e Bellatrix Lestrange, ou seja, vocês entenderem o nível. Apesar dos seus esforços em tentar se casar, Dolores Umbridge nunca conseguiu realizar esse feito. Por quê? Não importava com quem ela se casaria, pra ela não tinha importância, tinha que ser sangue puro, que isso aumentaria ainda mais o seu poder, porque ela teria uma moral um pouco maior juntando as escovas de dente com um bruxo sangue puro de nome reconhecido. Só que ela nunca conseguiu se casar, porque, cara, a Dolores, ela era um monstro. Até os bruxos com um pensamento anti-trouxa ficavam assustados com as coisas que ela falava com as coisas que ela falava dentro de quatro paredes depois de tomar algum negócio, sabe? Cara, a Dolores era um bicho, era um monstro. Enfim, depois disso, a gente já conhece a Dolores, né? Ela foi a
principal personagem ali pra ferrar a vida do Harry e do Dumbledore em Ordem da Fênix. Inclusive ela que mandou os Dementadores atacarem o Harry lá em Littlewind, porque aí o Harry cometeria uma infração, seria expulso, sairia de cena, as mentiras sobre Voldemort seriam abafadas e o Dumbledore não roubaria o cargo do Ministro da Magia. Olha que mente doentia. Depois do fracasso que foi a carreira dela em Hogwarts, né, dela ter feito tudo que ela fez com os alunos, torturado o aluno, óbvio, a carreira dela ia acabar. Porém, ela não foi punida. Ela não foi punida por quê? Porque houve uma troca de ministros, né? O Fudge acabou sendo forçado a se aposentar e aí o Rufus assumiu e pro Rufus tinha coisas mais importantes do que Dolores Umbridge. E isso foi pro Harry um tapa na cara, porque eles permitiam que uma mulher sádica que havia torturado alunos continuasse no Ministério da Magia exercendo funções importantes. E aí, meus bruxos, eu não preciso nem falar nada quando houve a queda do Rufus e o Voldemort tomou o ministério, né? Aí a Dolores estava num paraíso. Ela tinha passe livre para investigar, condenar, torturar, aprisionar nascidos trouxas sem ter problema nenhum com a lei. Inclusive, ela era chefe do departamento de registro dos nascidos trouxas e ela causou muito, mandou muito nascido trouxa pra Azkaban, torturou muito nascido trouxa. Só que quando houve o final da Segunda Guerra Bruxa e houve uma troca de ministério, né? O ministério foi reformado ali, o novo ministro passou a ser Kingsley Shacklebolt. A Dolores Umbridge foi julgada, condenada à prisão perpétua em Azkaban e até hoje ela deve estar mofando lá, porque é o que ela merece. Algumas pessoas falam que a Dolores tinha que ter morrido, mas não, a morte era um bagulho muito bom pra ela. Ela tem que sofrer e tem que pagar tudo que ela fez, cara. Ela tem que ficar insana lá em Azkaban. Então é isso, meus bruxos. Esse foi um pouquinho do passado de Dolores Umbridge. Se você gostou de saber disso, deixa o like aqui porque ajuda pra caramba. A gente se vê num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito feito.